Nós vamos tratar de questões relevantes para o avanço da agenda. Eu gostaria de convidar ao palco a Lucilene Prado, que é conselheira do CEMEIA, que gentilmente aceitou o convite e fazer a mediação desse próximo painel. A Lucilene é advogada com atuação em direito empresarial e tributária, professora do INSPER, do direito do INSPER, foi diretora jurídica da Natura, desde 2014 é sócia do escritório de Reich Menezes Advogados. Além dessas atividades, atua como conselheira de empresas e institutos, entre o Instituto CEMEIA. Obrigado, Lucilene. Bom, boa tarde a todos. Esse painel sobre gargalos do setor, eu realmente tenho uma esperança grande de que ele não esteja mais presente nos próximos anos, né? Senão a gente não tem que falar de gargalos jurídicos para a implementação dessa agenda. Mas o sucesso dos programas de parceria, em grande medida, está relacionado às questões institucionais, econômicas, técnicas e jurídicas, que, se não bem equacionadas, né, eficientemente equacionadas, comprometem todo o processo. Portanto, novamente, a gente vai tratar do binômio econômico, né, pelo lado da eficiência, e jurídico pelo lado da segurança jurídica, o que não deveria serem elementos contraditórios, mas ainda parece que e nós precisamos mais aproximar a agenda da economia e do direito do que afastá-la. E nesse painel buscaremos, então, abordar algumas dessas questões, particularmente os aspectos jurídicos e instrumentos de planejamento necessários para garantir a viabilidade e a segurança jurídica e institucional destes contratos. Para debater essas questões, gostaria de dar início ao painel, chamando ao palco o nosso primeiro convidado, Miguel Milano. Dr. Miguel é engenheiro florestal, mestre e doutor em ciências florestais pela Universidade Federal do Paraná, onde lecionou por 25 anos, foi diretor do IBAMA, da Fundação Grupo Boticário e representante da Fundação Avina. Atualmente divide o seu tempo como diretor da Permian Brasil, da Milano Consultoria, e integra conselhos de diversas empresas e institutos. Miguel, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer eu agradeço, né, o convite feito para estar aqui. É uma grande honra, um grande prazer. Tenho tido em diferentes momentos aí dos tempos recentes um relacionamento com o Instituto CEMEIA e fico muito contente com algumas coisas que ele faz, como, por exemplo, a parceria com a Colorado State University, onde eu tive 1 ano e depois fui professor convidado por uma década, quase naquele curso que vocês apoiam pessoas para ir, que eu acho muito importante. Feito esse agradecimento, eu queria também parabenizar o Ernesto pela apresentação que ele fez. Na verdade, com ele eu parabenizo todos os outros, mas achei de uma lucidez impressionante trazer o que ele trouxe pelo ICMBio. Eu acho isso marca um momento diferente do que a gente está vendo, trazer o relato que ele trouxe. E, por fim, eu vou começar a falar já preocupadíssimo com o tempo, porque me deram uma encomenda para falar sobre os planos de manejo e eles como um gargalo. E, para fazer isso, eu sei que não é uma coisa muito fácil, ainda mais tendo sido professor e sendo acostumado a, vamos lá brincar, enganar, né, bastante no tempo aí. Mas eu já negociei, né, com a pessoa que vai me suceder aqui para ganhar um pouquinho do tempo, então vamos lá. Para falar dos planos de manejo e de tudo que pode acontecer associado aí nesse processo, é fundamental, né, a gente pensar um pouquinho em termos históricos. Se a gente não sabe a história, a gente acaba pisando na bola no dia a dia e que compromete o futuro. A primeira questão sobre isso, eu penso que a gente tem 2 tempos aqui no Brasil em termos de plano de manejo. O primeiro, antes de uma coisa chamada PNMA, que foi o Projeto Nacional de Meio Ambiente, financiado pelo BID, que depois virou e depois virou Programa Nacional de Meio Ambiente. Para elaborar o Projeto Nacional de Meio Ambiente, com diferentes componentes, um deles bem importante, unidades de conservação, foi feito um diagnóstico geral das UCs federais, um número bem limitado na época, basicamente ainda
IBDF e SEMA, e posteriormente as duas juntas no IBAMA, e das unidades estaduais. E uma das coisas que ficou clara é que tinha problema violento aí de conceito, e aí implicações institucionais, e também da questão dos planos de manejo, formato e tudo mais. Feito este projeto, veio o primeiro problema. Um componente era criar um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que vocês sabem, começou em 88 o desenho, foi para o Congresso em 92, levou uma década e saiu o SNUC. Ponto. Vou parar por aí com um monte de categorias de manejo, que se eu tivesse que pensar um pouco daquilo hoje, tentaria reduzir para 4, 5, para facilitar a vida de todo mundo. Um ponto. E aí tem implicações nos planos de manejo automaticamente essa situação. O outro ponto é que o dinheiro do Banco Mundial para a implementação das unidades ficou condicionado a duas coisas importantes. Uma, ter planejamento efetivo, e dois, ter gente para implantar. Não tinha gente, já começou um problema por aí. Os planos de manejo, vários estavam classificados na conta do vencidos, portanto já tinham mais de 5 anos, precisavam ser revisados. Período de vacas magras no Brasil, início dos anos 90, vocês lembram bem o tamanho da crise, a gente destituiu um primeiro presidente, né, por impeachment. Bom, e o que veio pela sequência é que todas as grandes consultorias descarregaram suas propostas de fazer consultoria para fazer planos de manejo. Custavam, na época, as propostas qualquer coisa como 500, 600 mil dólares, ficou muito caro, aí começaram a inventar alternativas, como, por exemplo, planos de ação emergencial. Isso é uma decorrência. Mas, junto com esse processo, sempre tinha uma crítica embutida que os planos de manejo eram feitos segundo uma metodologia de um sujeito chamado Kenton Miller, um americano, dá para imaginar, craque, ajudou a fazer os planos de manejo da maioria dos parques na América Latina, escreveu um livro chamado Planificação de Parques Nacionais para el Ecodesarrollo de Latinoamérica. Mas aí, já pós-democracia, com um certo grau de esquerdização em tudo, começou assim, era o capitalista, colonialista americano impondo uma metodologia no Brasil. Então não valia nada, porque não era participativo, não era isso, não era aquilo. Tudo mentira, era só a interpretação que era diferente. Aí nasceu a jabuticaba do roteiro de metodologia dos planos de manejo do Brasil, do CMBio. É uma jabuticaba, pessoal. Complicou tudo, criou uma loucura, né? E, na minha opinião, pelo menos. E aí começou a se fazer plano de manejo por quilo ou por metro, né? Altura, assim, de documentos. Então, estes são componentes que a gente precisa ter em mente. Posto isso de uma forma crítica, sem querer atingir ninguém, é importante ter isso em mente para saber como essas coisas aconteceram. No meio do caminho também teve uma solução milagrosa, que se chamava método ZOP de planejamento. E eu brinco, esqueceram de trazer os alemães juntos, porque fazer método ZOP com brasileiro vira completamente diferente. Bom, isso tudo para dizer, né? Agora, primeiro, planejamento, que é o processo que resulta no plano de manejo, não é a panaceia que resolve tudo. Esse é um ponto. Assim como Ernesto já disse, que as concessões também não são a panaceia que vão resolver. Bem importante adiantar esse ponto também. São importantes, mas não resolvem. Teve uma dissertação de mestrado de um ex-aluno meu, chamado Rodrigo Zeller, que estudou Aparados da Serra, Caparaó, Cavernas do Peruaçu, Grande Sertão Veredas, Iguaçu, Itatiaia, Lagoa do Peixe, Serra dos Órgãos, e chegou à seguinte conclusão, estudando todos os tipos de planejamento que foi feito. Primeiro, o plano de manejo que venceu, foi atualizado, depois plano de ação emergencial, depois plano de manejo novo, qualquer um, roteiro Kenton Miller, roteiro ICMBio, chegou à conclusão seguinte, só tinha dado certo onde tinha algum gestor que pulou de cabeça naqueles processos, fez. O resto, era o resto. E aí, vale lembrar, para mim, um funcionário, um agente do KfW, o Banco Alemão, né, do Desenvolvimento, que bancava parte do PNMA, e as unidades de conservação, e numa visita a um parque aqui em Minas Gerais, ele falando com o chefe do parque, falou, mas tem plano de manejo? Tem. Ele, tá, pois é, mas não tem dinheiro para fazer nada. E aí, aquele alemão era terrível. E ele falou, mas você já conversou com o prefeito para arrumar a estrada? Não. Ele perguntou assim, mas você já leu o plano de manejo? Porque lá no plano está escrito que uma das ações suas era falar com o prefeito para arrumar a estrada, você não precisa de dinheiro para falar com o prefeito. Então, essa era parte da situação em que, muitas vezes, no Brasil, um plano de manejo resolveu a situação. É assim, tem plano de manejo, o parque existe. É mentira. A unidade de conservação só existe se o plano for implementado de alguma maneira. Então, daí, a gente pensar nessa situação diferenciada. Questões centrais de plano de manejo,
né, são, primeiro, trata do futuro. Ninguém tem capacidade de previsão. Você tem algum grau de prognóstico, então tenta trabalhar com aquilo. Político, econômico, social, o que vai acontecer? Nem sempre dá daquela forma. Além de tratar futuro, ele deve implicar a ação e os agentes das ações, ou seja, o que vai ser feito, quando, onde e como. Né? Não precisamos bater nessas coisas e vocês sabem que é isso. Só que quando sai um plano de manejo, frequentemente, com as metodologias que foram feitas, independentemente até se era do Kenton Miller ou de outro, a gente tem algumas questões chaves para chegar lá. Uma delas é a pesquisa, é o inventário que se faz multidisciplinar de todas as coisas, a coleta dos dados primários para fundamentar o plano. E aí, pessoal, quase sempre isso é feito por equipes de universidades, professores, estudantes de pós-graduação. Eu já fui, estou falando de academia. Quando aparece um plano de manejo, é a chance de fazer meia dúzia de testes de mestrado e doutorado. Não é isso que o plano de manejo precisa. O plano de manejo precisa de dado fundamental que permita você operar, não é fazer a pesquisa dos sonhos que não tem dinheiro para fazer na universidade. Esse é um ponto. Então, acaba muitas vezes se pesquisando, produzindo muito mais coisas que não são para o plano de manejo. Uma unidade de conservação, como uma reserva biológica, uma estação ecológica, um parque, elas existem para ser laboratório vivo de pesquisa. É para fazer pesquisa a vida inteira. Então, basta não fazer nenhuma desgraça no começo, no zoneamento, na implantação, para fazer essas coisas acontecerem. Então, a necessidade de estudos tem que estar limitada a essa situação. E eu costumo dizer que é tanto mais necessário estudo quanto maior a condição de uso potencial da categoria. Portanto, eu preciso de mais estudo se eu tenho uma floresta nacional ou uma APA, porque ali a chance de fazer porcaria é grande. Mas se eu tenho uma reserva biológica, a chance é pequena. Basta eu ver bem para não colocar a sede e o centro de pesquisa no lugar que não podia. O resto é muito mais fácil, eu tenho tempo para fazer. Outra coisa importante do planejamento é ter clareza sobre esta necessidade de estudos, as condições da unidade, o zoneamento e assim por diante. Então, há pouco eu vi uma pergunta sobre qual que é o limite e a intensidade. É diferente se eu planejo, por exemplo, Lençóis Maranhenses, onde tudo está distribuído, da biodiversidade à potencialidade de uso, ou se eu planejo um Iguaçu, onde eu tenho super concentrado o meu potencial de uso, e aí num Iguaçu ou num Tijucas eu tenho coisas que não dá para limitar. Necessariamente eu tenho que, entre aspas, endurecer aquele espaço naquela zona para evitar a tragédia. Então não tem como não ter 2 ou 3 milhões ou 4 de visitantes no Iguaçu, tem que fazer um caminho de concreto e resolver essa situação. Se eu vou lá para travessia da Serra Fina, é completamente diferente a quantidade de gente, o tipo de trilha e tudo mais. Essas coisas têm que estar juntas, né? E esses são aspectos importantes, então, na definição e nos estudos. Bom, outra coisa importante, eu acho, e a gente está chegando daqui a pouco lá, é ter clareza de que o plano de manejo é um roteiro de ação, mais do que qualquer coisa, e ele precisa ser adaptativo. Não precisa esperar 5 anos para ver que uma coisa deu errado. Se está dando errado, isso tem que mudar no momento seguinte. E, se está dando certo, aos 5 anos não mudou nada, para que eu tenho que mudar o plano? Basta fazer uma nova portaria. E aí cai uma situação complicada da situação brasileira. O plano de manejo é, ao mesmo tempo, um documento de gerência e, portanto, operacional, e ele é normativo. Se é normativo, depende da portaria ou do decreto, seja lá o que for. E se ele é operativo, eu precisava só fazer uma gestão boa. Monitoro, tenho uma coisa boa, avanço. Não tem, paro, recalculo e faço. Mas dentro disso, sobre ainda uso público, eu queria dizer que a gente está super atrasado. Ainda fala aqui de capacidade de carga num monte de lugar. A gente já tinha que ter passado do Visitor Impact Management, que é do LAC, que é o Limits of Acceptable Changes, ou coisas desse tipo. A gente tem mecanismos de fazer. Só que esses mecanismos requerem toda uma cultura e um mindset apropriado, que a gente não tem. Então, definir um número é muito melhor, porque se passou, opa, deu errado. Não, independentemente do tamanho do impacto. Eu tenho que analisar o impacto. O resultado foi bem frisado pela CIS, pelo Ernesto, tudo aqui. Isso é importante. Bom, desculpe, tem que correr porque... Bom, como posto, eu disse, essa é uma situação normativa, né, e gerencial. Indo em frente, então. Feito o plano, né, para as coisas acontecerem, eu preciso de gestor. Eu já falei, inclusive, que um ex-estudante meu, o Rodrigo Zeller, pesquisou várias unidades e chegou a essa conclusão. Isso está mais do que claro. Foi batido aqui de novo. Inclusive, teve pergunta para o Ernesto sobre a academia, né, do ICMBio. Né? Como que fica a gestão nesse processo? A absoluta maioria do pessoal das unidades de conservação hoje do ICMBio é bem titulada em termos de ecologia, biologia da conservação e várias coisas. Isso é essencial, isso é importante, mas eles não são necessariamente gestores.
tem que incluir o componente gestão se a gente quer a unidade de conservação, né? Isto é fundamental e precisa acontecer, né? Outro ponto é, o Estado tem condições de implementar os planos que são criados no próprio âmbito do Estado ou contratados como consultorias e depois aprovados? Eu diria que, de uma maneira geral, não, né? Não tem. Então, esses modelos de concessões, de PPPs, né, que são difíceis de aplicar hoje, né, eles precisam criar mecanismos que facilitem isso. E eu fiquei contente com a fala do Suavinski, que tem coisas para acontecer nesse âmbito. Eu espero que sim. Vou dar um exemplo associado à empresa que eu trabalho hoje em dia, a Permian Brasil, quer dizer, Permian Global, representação aqui no Brasil, né, que trabalha com operações ou com projetos de REDD, né, especialmente associados à conservação de biodiversidade. É isso que interessa para essa empresa, essa é a missão. A gente está discutindo há tempos uma PPP que está virando uma concessão, que é um modelo né, no Mato Grosso para implementação de 4 unidades de conservação, que soma 350 mil hectares, para implantar as unidades, gerando crédito de carbono para pagar esse custo de implantação, infraestrutura e manutenção. Vocês podem, qualquer um que sabe um pouquinho mais aqui da situação de REDD no Brasil, fala, esses caras estão loucos, não é filantropia, é para ser negócio. Bom, então, claro que a gente está, num primeiro momento, num negócio furado. A gente está esperando que, em 2 anos, a situação no Brasil melhore, as coisas aconteçam e dê certo. Por quê? Você tem um CONARED, né, que não permite venda de crédito de carbono no mercado internacional. Não tem mercado local, né? Não tem como você fazer, mas a gente está fazendo uma aposta que isso vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? É essencial ter em conta que não é também o uso público, as concessões de uso público que vão resolver todo o problema. Nós precisamos processos que permitam avançar em outros componentes, como, por exemplo, o pagamento de serviços ambientais, como, por exemplo, carbono para bancar unidades de conservação. E aí eu sei que eu já levei o cartão vermelho ali, mas eu vou gastar um minutinho, né, como eu disse, do próximo, para dizer o seguinte: a gente tem experiências fantásticas onde as concessões integrais estão acontecendo. No Peru, por exemplo. No Peru você tem o Parque Nacional Cordilheira Azul, que está sendo 100% implementado com um projeto de REDD, através de uma organização da sociedade civil, porque a lei lá ainda capenga não quer que tenha lucro o concessionário, então só pode ser sociedade civil, mas vai melhorar, né? Na Colômbia, os caras fizeram uma lei de mudanças climáticas e de REDD que definiu agora uma taxa, um imposto de carbono, $5 por tonelada, ainda não está implementado, vai implementar. Mas com uma escapatória fantástica, não é uma escapatória, uma compensatória, se vocês quiserem, que o emissor, em vez de recolher esse imposto e essa taxa para o governo, ele pode compensar integralmente com crédito de REDD. Olha só que situação, eu compro crédito de REDD, de implantação de uma unidade de conservação, gero a implementação de uma unidade de conservação, aquilo na geração gerou emprego, um monte de coisa que gera imposto, que paga de qualquer maneira para o governo e ainda tenho como lucro final biodiversidade conservada, redução de carbono, um monte de coisa, né? Ou seja, a gente tem coisas acontecendo à nossa volta aos montes. O último ponto que eu vou falar, para não gastar mais tempo além da conta aqui, é ainda sobre o fato da revisão do sistema de planejamento no ICMBio, que me parece muito bom, e eu vou dizer assim, agora é modelo americano, foi com a parceria com os Estados Unidos, não são mais capitalistas, nem colonialistas, a gente pode copiar o que é bem feito, pessoal. Aconteceu, tempos depois a gente está avançando. Mas eu queria dizer que se a gente adotasse algumas coisas da África, como da Tanzânia, do Quênia, não é nem da África do Sul, não, ia dar certo também, basta a gente querer fazer, tem que ter pragmatismo para fazer. Botsuana, então, nem se fala, está lá na frente. Então, a gente pode fazer coisas que estão disponíveis, estão aí para copiar, bem feito, né? E a gente pode fazer. Última coisa associada a isso, ainda, né, é um exemplo que é paralelo a tudo isso, mas que me parece importante colocar. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né, diferentemente do governo federal, né, tem o seu próprio regime, né, de cap and trade associado à mudança climática e tudo mais. O que aconteceu logo depois de definir o cap and trade da Califórnia foi que eles incluíram lá sistemas de compensação limitada a 18% das emissões. Você tem que cumprir 90%, ou melhor, 88%, não, 82% para fazer a conta certa, e uma parte pequenininha de 18% você pode compensar. Isso pode ser em REDD, ainda tem um acordo muito
fraco com o Acre, Chiapas e outros que podem vender créditos, mas não está 100% fechado, mas crédito americano de RED vai valer. O que aconteceu em menos de 2 anos dessa lei? 18%, estatística do final do ano passado, 18% dos proprietários americanos com terras florestais se pré-cadastraram para poder vender crédito RED. Quer dizer, isso é mindset de negócio, pessoal. Aqui a gente tem desde 1965 Código Florestal com reserva legal, que podia ser compensada e nunca foi. Agora a gente está apostando que vai, não sei se vai, tem que mudar a cabeça, tem que, né? Como dizia o Riobaldo lá no Grande Sertão Veredas, as coisas que há e que estão para ver são demais de muitos, e a gente tem que alargar a cabeça para o total. Com isso eu encerro minha fala, espero que tenha ajudado um pouquinho. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Miguel. Acho que aqui eu queria deixar a mensagem de que a norma se subordina à gestão e não a gestão à norma, né? E para falar um pouco disso, queria chamar a doutora Beatriz Paulo de Frontin, que é mestre em Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como advogada do escritório Barbosa Musnick Aragão, participa do Comitê de Meio Ambiente da Câmara do Comércio Americana e da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro. Beatriz, ao palco, por favor, seja bem-vinda. Bom, pessoal, boa tarde já, né? Realmente está avançando o nosso horário. E eu também não vou me alongar, já acendi um pouco dos meus minutos dessa apresentação para o meu palestrante anterior, foi ótimo. E a verdade é que primeiro quero agradecer, aliás, o convite do CEMEIA, dos fundadores, tá? Pela essa oportunidade, pelo time do CEMEIA, capitaneado pelo Fernando, com a ajuda de um time incrível da Fernanda, da Lorena, da Joyce. Obrigada pela oportunidade de estar aqui comentando um pouco desse assunto com vocês. Eu achei muito interessante, primeiro eu vou responder a pergunta da Lucilene, que ela, quando abriu esse painel que a gente está, de questões jurídicas. É incrível, né? Que lei sempre está no gargalo de qualquer problema. Então, assim, vai continuar tendo gargalos no setor, provavelmente, porque é um setor imaturo, e a gente vai conversar sobre um pouquinho disso, e porque o Ricardo Savinski já adiantou, e ele botou um pouco da minha palestra a perder, então eu vou improvisar aqui agora, que vai ter uma lei específica, ou estão tentando, né, ter pretensão de ter uma lei específica para regular como vai funcionar a concessão de parques. Então, agora vai ser um gargalo, porque não tem lei, tem um conjunto normativo bem vasto, que pode ser utilizado de diversas maneiras, conforme o ente concedente. E quando tiver uma lei, a gente vai voltar a falar dos gargalos dessa lei. Então, esse painel provavelmente vai continuar a existir nas próximas edições, espero estar aqui com vocês. Enfim, e depois da lei ainda vai ter o decreto, que ele também já adiantou que vai ter, né? Afinal, a lei não pode ser tão amarrada assim. Então, enfim, gente, advogado, gosta de lei, de decreto, e estamos aqui no painel de gargalos para isso. Bom, mas passando essa entrada para descontrair um pouco, por que o Savinski trouxe essa questão e falou que o ideal é que realmente a gente tenha uma lei? É uma opinião, e é bem defensável, aliás, bastante, até porque, como eu disse, é um setor imaturo. A gente tem concessões, se faz concessão no país há muito tempo. A gente já tem um ordenamento jurídico bem vasto para concessões e para outras modalidades de parceria, que foi o que a gente discutiu aqui o tempo todo. E olha quantas a gente já teve, né? O Ernesto trouxe as concessões, assim, bem do ICMBio, de parques naturais, o Sérgio trouxe algumas outras já em parques urbanos, enfim. Tanto em parques naturais como em parques urbanos, você vê que desde o início, desde que começou o dia, a gente está falando em parcerias e modelos de parcerias, e cooperação, concessão e outros atos administrativos para trazer o quê? O apoio do particular. E como também o Ernesto deixou muito claro, e a Cícera também destacou isso, é sempre no sentido de apoio, né? De realmente união de forças e não de substituição, que seria inconstitucional e seria impossível, e não é realmente nem o mindset que a gente está aqui nesse fórum tão elevado de pessoas que estão convergendo para o mesmo objetivo. Não é haver essa substituição, mas haver de fato uma colaboração entre todos os atores da sociedade. Então, vamos pegar o gancho do Savinski e entender o que a gente tem esse conjunto normativo que eu falei, a gente tem
concessão de uso, concessão de serviço, PPP, e como isso tudo fala com as modelagens que a gente está discutindo aqui. Qual foi o problema? Objetivamente, vou falar um pouco mais de parques naturais, no âmbito do ICMBio, que é um assunto que eu conheço um pouco mais, e deixar até a Patrícia Sampaio, que vai ser a próxima panelista, enfrentar isso mais na parte de parques urbanos. O que o ICMBio ele usa, assim, ao longo do tempo, para viabilizar as concessões que a gente conhece? Lembrando que, da gama de parques que a gente só tem 4 parques, a Ernesto colocou meio aqui, concedidos. Gente, é muito pouco, né? A gente tem Iguaçu, a Tijuca, Fernando de Noronha e o Parnasse, muito pouco, tá? E com modelagem interessante, né? Como a Ernesto colocou. Na Tijuca a gente tem diversas empresas com diversos contratos de concessão. No Noronha, então, essas modelagens jurídicas que a legislação permite, elas vão depender muito do objeto que está sendo concedido e do que objetivamente, o poder concedente ele quer contratar do particular. Essa é a pergunta. E esse é o ponto que eu estou tentando aqui colocar para a gente refletir um pouco. Pode vir uma nova lei, e provavelmente ela será muito bem-vinda, mas a discussão também de sempre ser o problema da falta de uma formatação legal, como a Lucilene também colocou, da falta a política, a economia e o direito têm que falar juntos. Então, a gente tem um robusto conjunto normativo que permitiu essas concessões até agora, com algumas dificuldades, porque, como eu disse, é um setor imaturo. O que a gente chama de um setor imaturo? Não é um setor de rodovia, ou de petróleo, ou de qualquer outro tipo de setor econômico, que você tem facilidade de encontrar esses players que vão prover esse serviço público que o poder concedente, os órgãos ambientais, ele quer esse suporte. Você não encontra isso na esquina, você não encontra essa oferta, você tem poucos ainda. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender que você tem uma construção de legislação, mas você já tem instrumentos normativos à disposição dos órgãos concedentes para se valerem desse tipo de parceria. Então, voltando para o gancho do Savinsky, o que aconteceu com os editais que saíram esse ano? Eu não vi a decisão do TCU, eu estou pegando aqui o gancho do que ele me disse, mas, historicamente, o TCU sempre usou uma combinação de 2 formatações jurídicas, vamos dizer assim, de uso e de serviço público. E chegou um momento que o TCU, como ele falou, chamou eles para conversar. Porque a gente tem, assim, toda uma legislação de uso público, se você entender que o que está se pedindo ajuda do particular é para a exploração do uso de um bem público, de um parque nacional, ou o que está pedindo ajuda e colaboração do particular é para o incremento de serviço público. O tempo todo aqui a gente está falando de aprimoramento de serviço, de melhor receber os visitantes, fornecer uma melhoria na experiência dos usuários, que vão ter efeitos assim colaterais que a gente não consegue tangenciar, mas de ter essa sensação de pertencimento, de um compromisso com a natureza, aquele cara que vai pisar na trilha, mas vai deixar de desmatar. Então, isso tudo conversa de uma certa forma. É difícil explicar qual a natureza jurídica desses contratos. Não existe uma resposta, não existe um modelo ideal. Entendeu? Caberia muito bem a legislação de uso de um bem público federal, ou os estados e municípios têm sua competência própria, podem também ter sua legislação para uso, como também a legislação de serviço público. Por que não foi enquadrado como serviço público? Eu não sei dizer, eu não tenho uma resposta, mas eu acho que para o caminho que o direito ambiental e o direito administrativo já tomou, então tudo que a gente ouviu aqui, a gente não está falando de serviço público. Esse papel que a empresa concessionária tem, ela tem, né, na parte do uso público. É essa parte que está também sendo buscada ajuda. Então, também não vejo, talvez, um óbvio tão grande ao enquadramento dessa legislação. O que não dá é que tem que ter uma tomada de decisão por parte do poder concedente. Uma vez que você pega um formato jurídico e uma roupagem jurídica, você define o caminho que você vai seguir adiante. Você também não pode ter um modelo híbrido de tal forma que você realmente se utilize de 2 institutos diferenciados. Eu acredito que tenha sido esse o entendimento do TCU nos editais recentes. E também acho perfeitamente normal, porque, como a gente disse, é um setor ainda imaturo. É um setor que quase não foi judicializado. Nenhuma das concessões, você não vê grandes ações judiciais, ações civis públicas, nada disso. Também poucos processos levados até o TCU até o momento. Então, essa formatação jurídica ela ainda está sendo discutida. Então, tem espaço para esse incremento. E faz parte esse diálogo mesmo. E também o próprio entendimento do que é essa atividade.
Como eu disse, dependendo de como você entender e da legislação que o órgão tem, o poder concedente tem, a federal tem esses mecanismos que eu falei à disposição delas, os estados vão ter outros, os municípios, por sua vez, outros também. Ele vai poder se valer, enquadrar e deixar muito claro o que se pretende atingir com essa parceria. O principal é que haja esse entendimento do que você quer contratar do seu parceiro privado e quais são os indicadores dentro dessa contratação, em qualquer um dos formatos você pode estabelecer indicadores. Que a política pública, até onde o Estado vai naquela parceria, ela vai ser definida nos indicadores, entendeu? Então, é importante essa modelagem por isso. Não é só porque advogado gosta de lei ou gosta de decreto, mas é porque é onde você se concretiza a tomada de decisão. Isso tem que estar muito claro, porque quando você chama um parceiro privado, ele vai precificar essas inseguranças jurídicas. Hoje em dia, em nível federal, tá? Voltando aqui para a seara do ICMBio, você tem um conjunto normativo de serviço público muito mais elaborado, mais refinado, mais gerido pela doutrina, jurisprudência, julgados, do que de uso. Então, assim, esse é um ponto para ser considerado, como um ponto para ser considerado a natureza do que a gente está falando, é o que eu vou realmente pedir ajuda, né? Como eu tentei explicar. Então, não tem uma resposta final e adequada. Acho que um marco normativo do setor vai ser bem-vindo, mas também acho que a gente também não pode parar e congelar até lá, porque quanto tempo isso vai durar? O Miguel estava aqui há pouco e lembrou que a lei do SNUC levou 9 anos, uma década até sair. Numa agenda totalmente paralela, a gente está discutindo licenciamento ambiental, né? Projeto de licenciamento ambiental substitutivo, o tempo todo nisso, trabalho muito com isso. Nem por isso os licenciamentos pararam, entendeu? Também não tem uma lei federal, mas tem diversas resoluções do CONAMA, tem uma boa vontade, tem um dever de licenciamento, tem diversos outros aparatos e ferramentas normativas que não congelem essa política de controle ambiental que a gente vê no licenciamento. E a nossa política de manejo e unidade de conservação e proteção da biodiversidade? Se ela tem uma vertente que é interessante e é declarada e realmente a gente tem interesse em formular parcerias, ela também não pode ser congelada de completo por falta do melhor arcabouço normativo, não haver esse arcabouço perfeito, porque a gente tem outras ferramentas. Enfim, e diversas ferramentas também que permitem convalidação, chegando uma lei nova, você analisar novamente o contrato anterior, é sempre um assunto sensível, concessionário, sem dúvida, mas também não dá para a gente botar 2 editais na rua e ficar com eles parados por anos, se a gente realmente tem esse interesse de que isso aconteça, né? Enfim, esse é só um ponto que eu queria fazer sobre essa questão da legislação. E lembrar também isso, que como eu falei, por se tratar de um setor imaturo, seja a modelagem ou seja um conjunto normativo que vai ser desenhado, é muito importante que ele não seja amarrado, que ele não seja fechado, porque a gente está abrindo um setor, então tem que ter uma atratividade, e tem que ter lucro, tem que ser atrativo, senão não vira negócio, senão não vai acontecer, é muito simples. E ao longo do tempo, a gente chegou hoje em dia na modelagem de rodovias e outros setores, depois de quantas, né, sendo colocadas em práticas, questionadas no judiciário, questionadas no TCU pela sociedade civil. Esse movimento também eu espero que ele aconteça com negócios em parques, em unidades de conservação, ou como a gente preferir chamar. Mas é um caminho que é dialético, e todos esses outros elementos vão fazer parte. Então, a sugestão que eu tenho é essa. Um ponto que eu acho que, para fechar, para concluir minha fala, é que seja a modelagem, que você tem diversas, a gente viu algumas aqui, né, tanto com parceiros privados, com terceiro setor, o que for, que a modelagem ela não seja muito amarrada e ela não seja tão estrita de modo que você vai inibir o crescimento do setor, porque é mais fácil a gente ter uma modelagem inicial mais ampla e o próprio, conforme o mercado vai se desenvolvendo, os próprios competidores, o mercado e os órgãos de fiscalização e sociedade civil irem ajustando as arestas, do que a gente ter uma legislação, uma modelagem muito estrita, que a gente não consiga chegar a lugar nenhum, e se valha de contornos jurídicos, que aí vão precisar dos advogados, para contornar situações que não foram interessantes na largada. Então, a pior coisa também, o Ernesto lembrou da época dos editais do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Foram 4 editais, saiu 1. Então, é muito ruim você ter uma licitação deserta, porque também tem um componente político.
Quando você tem essa decisão de botar um parque, testar a competitividade desse parque, o interesse nessa unidade de negócio, de trazer um parceiro privado, e você tem uma licitação deserta, você perde também, além de todo o esforço do time técnico, de custos em si, mas uma oportunidade política, que a gente não pode perder, porque é um setor que requer um amadurecimento um pouco mais veloz do que a gente está tendo até agora. Então, enfim, bom, eu corri um bocado, como sempre, mas vou deixar espaço para o meu antecessor e agora vou deixar espaço também para a Patrícia, mas eu termino minha fala com essa sugestão, de que, com esses pontos, de que a gente tem modelagens diversas, que vão depender muito do que se pretende de verdade com a concessão, com que se entenda muito bem como o parceiro vai ser remunerado e quais são as garantias necessárias para que aquele negócio seja um negócio de sucesso para todas as partes envolvidas. E que a partir daqui para frente, que as modelagens elas sejam bem estudadas, cuidadosamente estudadas, e sejam modelagens contratuais ou normativas, elas sejam feitas de uma forma a não inibir o crescimento que o setor tanto quer. Obrigada, gente. Eu acho que a gente tem um dilema aqui que são escolhas, né? A gente sempre faz escolhas e nós escolhemos lá em 88 jogar tudo para dentro da Constituição. E isso nos levou a fazer péssimas leis. Eu acho que o pior dos nossos problemas hoje é que a gente tem um processo legislativo, seja no âmbito federal, estadual e municipal, muito ruim. Nós legislamos mal, então, portanto, construímos esses problemas todos. E a outra provocação é de sempre perguntar, a lei cria mercado? Né? É a lei que cria mercado? Bom, e para continuar nesse debate, eu chamo ao palco a doutora Patrícia Sampaio, que é doutora em Direito pela USP, professora da Unirio e da FGV Rio, onde atua como pesquisadora do Centro de Pesquisa em Direito e Economia, integra projetos de pesquisas a respeito de questões jurídicas na gestão de parques urbanos no Brasil, atua ainda nas áreas de direito administrativo, concorrencial e regulatório. Patrícia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo imensamente ao convite do Instituto Semeia e a parceria, a confiança que ele tem depositado em nós nesse diálogo que vimos desenvolvendo aí sobre a gestão dos parques urbanos. Queria agradecer também aos gestores públicos e privados que dedicaram uma parcela do seu tempo a dialogar conosco e nos trazer informações que são muito úteis ao nosso debate. Então, o objetivo aqui é discutir um pouco com os senhores assim, alguns dos achados que nós tivemos numa pesquisa que nós viemos desenvolvendo aí em torno de 2 anos, focado em estudos de caso. O nosso primeiro estudo de caso foi o Parque do Flamengo, né? Não preciso dizer que eu sou carioca, eu já dei bom dia, vocês já perceberam, né? Então, eu queria começar, então eu vou trazer ao longo desse nosso debate um pouco dessa nossa experiência também lá do Parque do Flamengo e o que nós aprendemos aqui com os estudos de caso do município de São Paulo. Então, eu acho que para começar, a primeira pergunta é sempre o porquê e para quê, né? Então, a Organização Mundial de Saúde nos diz que parques urbanos, eles têm uma relevância enorme, pelo menos, né, em 2 dimensões. Uma, a dimensão do clima da cidade, e a segunda, uma dimensão de saúde pública. E essa saúde nós geralmente atrelamos muito à saúde física, né? Então as pessoas vão se exercitar e vão ficar mais saudáveis, mas há uma componente também não negligenciável para saúde mental, e isso está aparecendo nos estudos da OMS. Bom, aqui agora, o que são parques urbanos, né? Essa nossa investigação nos fez também observar que podem ser juridicamente questões muito diferentes. Então, eu trouxe aqui 4 parques lá da minha cidade, né? O nosso estudo de caso foi o Parque do Flamengo, e vou poder comentar com vocês um pouco aí das dificuldades. Quer dizer, nós mapeamos 13 instituições, entre instituições federais, estaduais e municipais, que têm alguma gestão sobre o Parque do Flamengo, a começar porque ele é uma área de aterro de marinha, ele tem uma praia, então ele é um parque que tem também uma dimensão federal, embora um parque urbano.
Temos ali mais recente o Parque Madureira, que é um parque bem com uma cara urbana, né? Bem com foco em lazer. Temos a Quinta da Boa Vista, que é um parque verde bastante relevante, mas tem uma dimensão de proteção do patrimônio histórico bastante relevante. E temos o Parque da Tijuca, ainda com a sua dimensão de parque natural. Bom, então isso para dizer o seguinte, nós temos pelo menos na maioria dos casos 3 dimensões jurídicas de análise, a dimensão do direito urbanístico e o direito local vai importar muito, né? Nós somos 5.570 municípios com realidades muito diferentes. Só para dar uma ilustração, quando nós começamos a fazer o estudo de caso do Rio de Janeiro, nós nos deparamos com o artigo 235 da Lei Orgânica do Município, que parece vedar qualquer tipo de concessão ou cessão à iniciativa privada de qualquer área verde no município do Rio de Janeiro. Depois a gente andou mais um pouco e a gente chegou no artigo 19 do Plano Diretor da Cidade, que dá a entender que qualquer oferta de uso à iniciativa privada dentro das nossas áreas verdes tem que se dar em caráter precário. Então, quer dizer, a primeira questão é a solução que os cidadãos cariocas resolverem dar para os seus parques vai passar por uma análise crítica dessa legislação e, eventualmente, sim, a necessidade de profundas reformas legislativas, que é algo que o cidadão paulistano hoje já não enfrenta mais, ainda mais com a recente lei que tornou clara a possibilidade, né, das concessões no projeto que está sendo desenvolvido. Então, quer dizer, a gente está falando aqui de das duas maiores cidades do país, realidades jurídicas bastante diferentes do ponto de vista do direito urbanístico e administrativo. Quando esses parques também têm relevância enquanto parques naturais, você adiciona ainda a dimensão ambiental e isso traz um conjunto de complexidade jurídica com a qual qualquer gestor tomando decisões em política pública com relação a esses parques vai ter que tomar. Mas as decisões precisam ser tomadas porque parques são difíceis de construir e de manter, né? Talvez o manter até mais difícil do que inaugurar. E por quê? Porque os parques, ou eles são um grande atrativo da cidade, ou eles trazem enorme externalidade positiva para quem está vivendo ali no seu entorno, valorização imobiliária, área verde, saúde, ou eles se tornam uma grande externalidade negativa, porque pontos não ocupados pela sociedade civil significarão criminalidade, violência, degradação urbana e, portanto, desvalorização do espaço. Agora, os economistas vão dizer muito melhor do que eu, que como uma vez que o espaço exista, né, há uma ideia de que todos podem usufruir livremente deles, eu não consigo excluir, o mercado não é uma boa solução. Então, se a gente deixar pela lei da oferta e da demanda, nós vamos ter menos parques do que nós gostaríamos, e é por isso que aí nós entramos com o direito administrativo para tentar dar soluções, né? Então, a gente transforma primeiro em direitos, né? Direito à sustentabilidade, direito à cidade, direito à existência na vida urbana, e na sequência nós pensamos os instrumentos jurídicos que vão tentar alinhar os incentivos econômicos e tornar, então, tentar incrementar a provisão desses parques e tentar fazer com que, uma vez criados, eles sejam mantidos de forma adequada. E aí nós temos que o gestor, quem está pensando a política pública para o parque, tem várias perguntas não triviais a responder, né? Os primeiros quais são os propósitos que eu quero com cada parque? Nós vimos, eu tenho propósitos de lazer, mas eu posso ter propósitos de caráter ambiental, eu posso ter propósitos de caráter econômico, pode ser que eu queira fazer alguma renda com aquele parque, é óbvio que esse tem que ser sempre um uso secundário. Eu posso ter parques com relevância histórica, parques que sejam tombados, outros não. Alguns desses usos vão poder ser facilmente alinhados, outros vão precisar de criatividade para serem alinhados e, eventualmente, eu vou ter que fazer escolhas, não é? Então, ou o parque, às vezes, vai ser fechado e eu vou cobrar uma tarifa. Temos casos lá no Rio de Janeiro, como é o próprio caso do próprio Jardim Botânico, onde o ingresso depende de tarifa, e tem uma opção política de abrir o parque gratuitamente, como é a opção legislativa que São Paulo adotou. Então, e fundamentalmente, essa é a resposta, né? Não há almoço grátis, então, fundamentalmente, a pergunta é quem vai pagar a conta, né? Porque tem um caráter de exclusão, quer dizer, quando você determina que o ingresso do parque vai
custear o parque. De um lado, eu garanto a receita, mas de outro lado, tem um caráter excludente da pessoa que não tiver o recurso para acessar o parque. De outro lado, quando eu determino que vai ser pago pelos contribuintes, provavelmente isso significa mais imposto, né, numa carga tributária já bastante severa no nosso país. E na sequência tem que se decidir quem vai gerir, né? Vai gerir o poder público, vai gerir a iniciativa privada, vamos fazer uma cooperação entre ambos. E quando eu estou falando em gerir, o que eu vou gerir? Porque podemos gerir cada atividade para todos os parques da cidade. Então eu posso ter alguém que vai cuidar da área verde, alguém que vai cuidar da limpeza, alguém que vai cuidar da segurança. É uma realidade, por exemplo, razoavelmente comum lá no nosso parque do Rio de Janeiro. Então, né, a segurança pública é feita por um ator, a limpeza urbana é feita por um outro ator, a parte de conservação de verde é feita por um outro ator. Eu posso ter um parque, todas as atividades, onde eu concedo a gestão integrada do parque, e aí vai caber a esse gestor, né, tomar essa iniciativa e aí sim mediar e lidar com todas as diferentes esferas do poder público. Ou eu posso ter uma gestão para todos os parques, todas as atividades, o que em pequenos municípios pode ser uma solução. Quer dizer, São Paulo tem 107 parques, o Rio, aparentemente, pelo dado da Fundação Parques e Jardins, tem pouco mais de 20 e poucos, mas é uma cidade que possa ter 3, 4 parques. Cidades pequenas, eventualmente, pode ter um concessionário, ou uma OCIP, ou uma própria órgão da administração direta à entidade, dando conta de toda a solução, né? Então, basicamente, o que nós temos que olhar? Eita, desculpa aí. Então, basicamente, a gente tem que olhar a questão da definição clara da legislação que incide. Nós temos o desafio institucionais, né, entre parques que têm muitas instituições. Então, eu falava do caso do Parque do Flamengo, 13 instituições. E o risco da descontinuidade das políticas públicas. Quer dizer, nesses nossos 2 anos aí de reflexões sobre o tema, nós ouvimos algumas histórias sobre políticas de turismo, políticas de incentivo a parques específicos que foram começadas, né? E aí o cobertor ficou curto e elas simplesmente são abandonadas. Portanto, isso tem que estar na pauta quando nós pensamos, né, qual é a gestão que nós vamos querer. No âmbito da gestão pelo próprio poder público, nós podemos ter administração direta, Secretaria do Verde, nós podemos ter fundações públicas, Fundação Parques e Jardins, nós podemos ter autarquias, né? E a questão da agência reguladora, ela adquire uma relevância muito grande num contexto de parceria com a iniciativa privada. Eu queria pontuar essa questão, quer dizer, cada vez mais, quanto mais a gente estuda a regulação, mais tem se dado relevância à questão das regras do jogo e do papel das instituições. Então, você ter uma instituição que tem uma diretoria colegiada, que tem mandato, que teoricamente teria fontes de orçamento próprios garantidos para a entidade, nós sabemos que, em vários casos, garantir que o orçamento realmente vai ficar na entidade reguladora ainda é um obstáculo, mas é algo que é possível e faz diferença. Quer dizer, a nosso ver, a questão da instituição que vai regular os parques urbanos num contexto, seja de delegação com fim lucrativo ou sem fim lucrativo, é algo que faz diferença. E aí, mostrando só que há diferentes soluções, né, em diferentes cidades, tem a Secretaria do Verde em São Paulo e temos a nossa Fundação Parques e Jardins gerindo 22 parques do município do Rio de Janeiro, entre eles, né, o Parque do Flamengo com os seus 1 milhão de metros quadrados de área a ser gerida. Bom, já encaminhando para o final, quer dizer, o que a gente viu? Primeiro, eu acho que nós estamos avançando, quer dizer, nós estamos atrás das experiências de parcerias com a iniciativa privada. E aí, o que nós encontramos? Primeiro, que a gestão mesmo, a transferência de gestão, ainda não é uma realidade, mas nós temos nós já temos sim uma ilustração, como é o caso do Parque Burle Marx. Agora, o que a gente encontra, né? Então, a gente foi estudar o caso aqui do Ibirapuera, o Parque do Povo, o Parque Paulo Lino Raia e o Parque Moinhos de Vento. Quer dizer, esses parques têm diferentes formas aonde, de alguma forma, a sociedade civil está envolvida. Então, no Parque do Povo,
Nós temos a Associação dos Amigos do Parque, que custeia, né, o parque, mas não faz a gestão diretamente. O Ibirapuera tem uma ONG que está fazendo algumas colaborações. O Parque Paulino Raia tem uma instituição financeira que faz o custeio por um acordo histórico, uma compensação de natureza urbanística. E mais recentemente, nesse ano, Porto Alegre fez uma proposta de adoção de equipamentos urbanos. São todas iniciativas muito bem-vindas, elas todas mostram alguma forma de engajamento da sociedade civil, mas elas ainda têm essas características, quer dizer, termos de cooperação, adoção, convênios, na maior parte sem a assunção da gestão, ainda não são práticas de efetiva assunção da gestão seja pela organização da sociedade civil organizada, seja por uma entidade com finalidade lucrativa, baseada muito em doações, né? Então, e nós sabemos que a nossa legislação tributária não ajuda, quer dizer, o incentivo a doar é possível em algumas situações das OCIPs e das organizações da sociedade civil, mas há toda, né, uma via crucis e você não consegue recuperar a integralidade do valor doado, porque a dedução, quando é possível, ela vai em cima da base de cálculo e não do imposto a pagar, e tudo isso calcado numa ideia de precariedade jurídica, porque são termos que ainda, uns têm prazo de 12 meses, outros têm prazo de 25 anos, mas em qualquer desses casos são termos que podem ser encerrados a qualquer tempo por qualquer uma das partes, sem qualquer penalidade. Então, quer dizer, mas há alternativas, e é isso, né, que São Paulo está aí através do programa do PMI, endereçando que há possibilidades para tentarmos dar roupagens jurídicas mais estáveis. A importância da estabilidade está de mãos dadas com a importância da sustentabilidade no longo prazo, quer dizer, para que nós não tenhamos aquele problema da descontinuidade das políticas públicas, das boas ideias que são implementadas no primeiro ano e abandonadas no terceiro ou quarto por falta de orçamento, esses modelos mais estáveis de parcerias e concessões, em alguma medida, podem sim ser um grande instrumento, sem prejuízo de que os termos de colaboração, os termos de parceria, também podem, desde que, né, que são os termos que nós usamos para as associações civis sem fins lucrativos, desde que nós consigamos resolver o grande problema que foi o início aqui da nossa conversa, que é a questão da provisão dos recursos, garantir os recursos a longo prazo. Então, os desafios, né, e aqui já encerrando, quer dizer, quais são os desafios para a gestão de parques urbanos que nós já conseguimos mapear? A questão da dependência de órgãos e orçamentos públicos gera realmente um risco de descontinuidade de políticas e projetos. Existe sim uma falta de incentivo na nossa legislação tributária para o cidadão comum doar, quer dizer, não é que a sociedade brasileira não seja filantrópica, muito pelo contrário, mas é uma sociedade que vive já com muitas restrições financeiras, nós sabemos, com uma carga tributária muito elevada, e o Estado quer manter o controle de toda a arrecadação e utilização, então cria várias barreiras a que você possa escolher, não é, qual é a política pública que você quer efetivamente apoiar. Eu acredito que esse seja um tema importante que a gente tem que trazer para debate, não é específico dos parques, mas tem um papel bastante relevante a desempenhar no tema dos parques, né? E a gente tem ainda assim, a gente tem um terceiro setor já muito interessante, já temos algumas entidades muito sólidas, mas é algo mais recente do que em outros países. A gente tem uma experiência ainda para aprender sobre consolidação das ONGs. Sim, temos que lidar com a federação tripartite. Então, lá no caso do Parque do Flamengo, eu tinha que lidar com o fato de que a praia é federal, a segurança pública é estadual e os equipamentos urbanos locais são municipais, né? E a questão cultural já foi falado várias vezes aqui nesse nosso seminário, sempre a discussão em torno de privatização do espaço público, o que é um falso dilema, né? Eu costumo brincar com os meus alunos lá no direito administrativo, quando perguntarem a você de quem é um bem público, olhe e pergunte se ele é municipal, ou estadual ou federal.
Porque há uma certa conversa, ele pode ser de uso comum, mas quando você responde que o bem é do povo ou é de todo mundo, significa que ninguém é responsável. Então, há de ter alguém responsável tomando a decisão da política pública e tendo que ser responsivo às escolhas que faz. Em resumo, né, não há solução universal para todos os parques. Tentei mostrar um pouquinho da dicotomia Rio e São Paulo para mostrar que a própria legislação pode ser um limitador. A gente tem que atentar para a lei orgânica do município, para plano diretor. É muito relevante a questão do planejamento de longo prazo. Então, nesse contexto de parceria com a iniciativa privada, tanto quanto seria no modelo de gestão pública direta, né? Nem todos os nossos parques urbanos têm seus próprios planos diretores, né? Seus planos anuais. Na verdade, a gente advoga que deveria haver planos plurianuais, ligados a indicadores de qualidade, voltados a... Por quê? Porque sem indicador de qualidade eu não tenho como fiscalizar se realmente o parceiro privado ou o delegatário, o concessionário está entregando o que deveria estar entregado, né? Então, a questão do indicador de qualidade, claro, é muito importante. Evitar a precariedade de instrumentos jurídicos, né? De que aquilo possa ser devolvido a qualquer tempo sem nenhum custo. E a relevância enorme do engajamento da sociedade civil e de um regulador com autonomia. Nós ouvimos aqui mais cedo, né, uma discussão em torno da agência reguladora. Me parece que este é um ponto extremamente relevante para o sucesso de qualquer parceria com a iniciativa privada, que se estruture, se dê recursos, e se nomeie, se dê mandato, e claro, né, se nomeiem pessoas capacitadas e que a legislação seja capaz de botar aí freios às indicações meramente político-partidárias de ocasião. Existe um projeto de lei federal que está endereçando de forma interessante esse ponto. No Rio de Janeiro, no momento, na Assembleia Legislativa, tem também um projeto de lei que tenta trazer várias amarras, né, a quem é que pode efetivamente ocupar esses cargos. Agora, uma vez que sejam ocupados, tem que se dar autonomia e mandato para que as pessoas possam trabalhar no longo prazo. Bom, então era isso. Eu queria novamente agradecer e ficar aí à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada a todos. Nós estamos com o tempo um pouco restrito, então eu vou fazer poucas perguntas e peço que a plateia que tiver perguntas depois enderece aqui a organização do evento, que os nossos palestrantes ajudarão nas respostas. Mas, Patrícia, eu queria fazer uma discussão com você, e também com a Beatriz. A agenda do Instituto Semeia é apoiar a criação de projetos que possam ser adaptados, replicados, para dar maior capilaridade, escala, eficiência econômica à agenda de parcerias em parques. Como instrumento para os governos oferecerem parques melhores para a população, como foi dito aqui durante toda a manhã. Respeitando a realidade, né, a característica normativa, o que pode ser emprestado ou replicado entre diferentes municípios no que diz respeito à estruturação de parcerias em parques urbanos? Me explico. Considerando você, doutora em direito administrativo, né, essa possibilidade da gestão, de legislação que os municípios têm, né, da competência que também lhes confere, o que a gente pode pensar em termos de arranjos, consórcios entre municípios, né, que possam facilitar a implementação dessas políticas públicas de forma a ganhar escala, eficiência, e que o município que mais arrecada, né, por razões diversas, possa estar apoiando o município que menos arrecada, dado que a discussão tributária, se a gente depender dela para resolver esse problema, a gente está bastante longe. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, porque eu acho que isso ajuda a construir um pouco o direcional da agenda do nosso Instituto. Eu penso que a gente pode abordar essa sua questão, que é fundamental, de duas formas diferentes. Primeiro, tem algo que eu acho que é o que une a nossa parceria lá com a Fundação, que é uma ideia de tentar traçar um passo a passo para facilitar a vida do gestor do pequeno município. Então, dizer, olha, todo município deve ter pelo menos um parque, alguns parques. O que tem que ser olhado? Vamos esclarecer, porque a legislação, o que nós notamos nessa nossa pesquisa é que tem muitas coisas muito interessantes e sofisticadas escritas sobre parques urbanos do ponto de vista dos geógrafos,
dos urbanistas, dos arquitetos, muito pouco escrito do ponto de vista jurídico, como é que eu organizo. Então, um lado é fazer o passo a passo, é dizer para o gestor, olha, antes de pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa, é preciso olhar a lei orgânica, que é, entre aspas, a Constituição do município, depois o plano diretor, para ver qual é o framework legislativo dentro do qual se está operando. Depois é preciso saber o custo, né? Pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Então, a segunda coisa é preciso dizer para esse gestor que ele precisa saber quanto aquilo custa. Depois, a gente precisa saber qual é a fonte de receita, se é um parque que tem algum conjunto de parques que tem ou não a vocação para gerar alguma receita, e sim, vamos explorá-las, ainda que devam os parques ficar abertos ao público, para nós fazermos uma política muito relevante de universalidade. Em muitos lugares é o único, né, espaço efetivamente público que uma população tem acesso, e nós temos que lembrar que são 5.570 municípios com realidade, mas nem de longe minimamente próxima que nós experimentamos em Rio, São Paulo, Brasília e grandes capitais. Esta não é a realidade dos nossos 5.570 municípios. Então, a primeira coisa é ter um passo a passo do que é possível e do que não é possível. Eu acho que essa já é uma contribuição grande. E com relação à união de esforços entre municípios, você trouxe a questão do consórcio público, é um instrumento que pode ser usado, tem previsão na lei. Tem sido bem usado ou não? Na lei de consórcios públicos. Olha, para parques eu não tenho. Eu não tenho a notícia. Eu tenho notícia de muitos consórcios públicos, por exemplo, para a área de saneamento, e que estão, sim, se estruturando de forma muito interessante e já estão produzindo resultados muito expressivos, e acho que poderia ser algo a ser catalisado. Muito bom. Agora, para o Miguel, alinhando essa discussão da Patrícia por conta da competência concorrente, né, que nós temos de legislar no Brasil, Miguel, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos parques brasileiros para que tenham planos de manejo que favoreçam a ampliação do uso público e, consequentemente, a apropriação desses espaços pela sociedade? É só uma questão orçamentária? É uma questão cultural? É uma questão de formação e gestão de pessoas? Na sua opinião, qual é esse principal desafio ou os dois principais desafios? Se eu pensar no geral, né, e não só no nível federal, eu ouso dizer, sem ter uma pesquisa na mão, que é mais ou menos um misto das três coisas. Por muito tempo a gente ficou trabalhando a questão do próprio planejamento, e a questão, mais do que do planejamento, da gestão das unidades de conservação, pensando assim, preventivamente, ou precaução em primeiro lugar. Se eu não tenho pessoal, eu não posso planejar algumas coisas, não posso fazer, então mantenho fechado. Essa é uma situação, então tem um componente aí cultural, um componente de gestão que precisa ser mudado necessariamente. Eu vejo dessa maneira. E aí, minha experiência também, né, nos últimos anos, um observador mais externo da situação, diz respeito ao seguinte: eu hoje, como eu disse, eu ajudei a fazer a lei de SNUC lá no passado. Trabalharia de tudo para diminuir pela metade aquelas categorias de manejo, embora algumas foram inventadas lá no Congresso. Né? Não foram pelos técnicos. A mesma coisa sempre vai acontecer. Fechando essa ideia, um pouco dessa situação que você está falando me remete à ideia de que hoje, eu digo assim, abre o máximo que der para a população. Se der errado, a gente vai consertando no caminho, entendeu? Porque enquanto não houver apropriação da população, não tem defesa. E aí eu tenho que remeter a uma outra conversa que é um pouquinho diferente. Nós temos 95%, se não for um pouquinho mais, talvez 97% já, da população brasileira que é, segundo o IBGE, urbana. Essa população foi excluída por indevida no debate do Código Florestal. Espera aí, chove aqui dentro da cidade pelo desmatamento que foi feito fora. Nós temos que incorporar esse processo por inteiro. Tá? Então, essa é uma parte da situação que eu acho que precisa mudar, tem a ver com a cultura, acima de tudo, e tem a ver com os órgãos públicos favorecendo esse processo, quem está na frente. E a gente criou instrumentos no meio do caminho que nem sempre funcionam como devia. Por exemplo, a questão da participação e dos conselhos, que você chamou a atenção, eu acho super importante. Agora você vai para o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, o conselho foi apropriado pelo ruralismo atrasado. Desculpe, o ruralismo atrasado é um pleonasmo, né?
É isso. Quer dizer, quando você pega o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que tem lá, entre os seus integrantes, 3 ou 4 secretários municipais de meio ambiente que foram apontados pelo Sindicato Rural, você quer o quê? Ele vai lá e luta contra o parque. E de volta, entramos naquela situação, né? Veio o método ZOP e não trouxeram o alemão. Lá o cara vai para o conselho, que é para ajudar a implementar o parque, e ainda quer achar o jeito de desfazer o parque. Então, é um processo de cultura. Eu acho que quanto mais gente dentro de unidade de conservação, quanto mais se apropriar, mais a gente vai ter gente. Lá no Conselho, lá no Congresso, num monte de lugares defendendo. Esse é um processo. Então, hoje eu diria assim, abre, favorece, depois a gente conserva. E por longo tempo a gente ficou legislando no detalhe sem ter experiência. É meio que fazer a casa pelo telhado. Então, esse é o momento, eu acho, que da virada. Eu fiquei super otimista de várias coisas que eu ouvi aqui hoje. É um momento de construção, seja dentro de uma realidade difícil do Brasil, tem que falar assim, sou relativamente otimista. Acho que a gente sair do enrosco político e financeiro, a gente vai sair também do enrosco das unidades de conservação. A gente vai. Desculpe se eu me alonguei. Muito obrigada.